Era uma manhã abafada, típica do verão, quando Mariana chegou ao pequeno restaurante onde trabalhava. A vida da jovem garçonete era marcada pela rotina árdua e pelo olhar desaprovador de seu patrão, o Sr. Renato, um homem carrancudo que jamais demonstrava compaixão por seus funcionários. Ela ajustou o avental surrado e se preparou para mais um dia que parecia ser como qualquer outro. Mas naquela manhã, um detalhe diferente chamou sua atenção. Sentado em frente à entrada do restaurante, encostado na parede fria, estava um homem visivelmente maltratado pela vida. Suas roupas rasgadas e seu olhar vazio diziam mais do que 1000 palavras sobre o sofrimento que ele enfrentava diariamente. Mariana sentiu o coração apertar. Era impossível ignorá-lo. "Posso te ajudar com algo?" perguntou ela, aproximando-se com delicadeza. O homem, com a voz baixa e rouca, quase inaudível, respondeu: "Eu só preciso de um pouco de comida. Não como há dias." Mariana sabia que, se o Sr. Renato a visse ajudando um morador de rua, haveria consequências, mas algo dentro dela não podia deixar aquele homem partir sem ao menos um gesto de bondade. Sem hesitar, ela entrou na cozinha, preparou um prato com o que tinha à disposição e o levou para ele, disfarçadamente. Enquanto o homem devorava a comida, seus olhos cheios de gratidão, Mariana sentia uma mistura de satisfação e nervosismo. Mas então, como se pressentisse a boa ação da jovem, o Sr. Renato apareceu. Seus passos rápidos ecoaram no pequeno salão, e antes que Mariana pudesse se afastar, ele gritou: "O que está fazendo, garota?" Ela virou-se, o rosto corando de vergonha. Ele estava com fome, senhor. Só quis ajudar." Renato se aproximou furioso. "Esse restaurante não é lugar para caridade. Se você quer dar comida para vagabundos, faça isso com o seu salário miserável, não com a minha comida." Mariana abaixou a cabeça, sentindo as lágrimas queimando nos olhos. O homem, que já estava de pé, agradeceu em silêncio e se retirou antes que a situação piorasse ainda mais. Ela sabia que aquilo poderia custar seu emprego, mas mesmo assim, algo dentro dela dizia que havia feito a coisa certa. Naquele dia, foi humilhada diante dos colegas, e seus próximos turnos foram ainda mais árduos. Renato a fazia trabalhar dobrado, deixando claro que ela estava ali apenas por caridade dele. Mariana, porém, nunca deixou que isso abalasse sua bondade ou sua fé. O mundo podia ser cruel, mas ela se recusava a acreditar que bondade não tivesse recompensa. Dias depois, em um final de tarde tranquilo, quando o sol já começava a se pôr, um carro preto imponente parou em frente ao restaurante. Era um carro luxuoso, daqueles que raramente se via por ali, com vidros escuros e uma presença quase ameaçadora. Os funcionários olharam curiosos, e o Sr. Renato, mais confiante do que nunca, se adiantou para receber o que ele acreditava ser clientes de alta classe. A porta do carro se abriu e 2 seguranças de terno preto desceram, seguidos por um homem alto, de presença imponente. Ele olhou em direção ao restaurante e caminhou lentamente em direção à porta. O que aconteceu em seguida, porém, deixaria todos em choque. Os seguranças se posicionaram à porta, enquanto o homem de terno preto entrou no restaurante com passos firmes. Todos os olhos estavam fixos nele. O silêncio tomou conta do ambiente. O Sr. Renato, confiante como sempre, aproximou-se com um sorriso largo, pronto para recepcionar o que parecia ser um cliente importante. "Boa tarde, senhor. Seja bem-vindo ao nosso humilde restaurante. Como posso servi-lo?" disse Renato, com uma expressão que beirava a bajulação. O homem permaneceu calado por um instante, seus olhos percorrendo o lugar até fixarem-se em Mariana, que estava parada no canto, observando tudo com uma mistura de curiosidade e nervosismo. Seu olhar era profundo e analítico, como se ele estivesse esperando por aquele momento. "Eu estou aqui por ela", disse o homem, apontando para Mariana, com uma voz que era ao mesmo tempo tranquila e autoritária. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. O que aquele homem queria com ela? Ela não fazia ideia de quem ele era,
mas algo em sua presença lhe parecia familiar. A tensão no ambiente ficou ainda mais palpável quando o Sr. Renato, confuso e já sem o sorriso no rosto, tentou entender a situação. "O senhor se refere a ela?" perguntou Renato com um tom que agora parecia inquieto. "Essa é Mariana, nossa garçonete. O que ela fez?" O homem ignorou a pergunta, caminhou lentamente até Mariana e se posicionou à sua frente. Por alguns segundos, ele permaneceu em silêncio, e a jovem, incapaz de desviar o olhar, sentiu seu coração bater mais rápido a cada segundo. "Você me deu um prato de comida quando ninguém mais me ofereceu nada", ele disse, com a voz grave, mas carregada de uma emoção contida. "Eu nunca esqueci seu gesto, Mariana." Foi naquele momento que a memória dela se iluminou. Os traços daquele homem, agora limpos e bem vestidos, pertenciam ao mesmo morador de rua a quem ela havia ajudado dias antes. Só que agora ele não parecia mais o mesmo homem abatido. Ele se transformara em alguém que exalava poder e influência. Eu não fiz nada demais." Mariana gaguejou, ainda incrédula, tentando entender o que estava acontecendo. "Fez sim", ele respondeu com um olhar profundo. "Fez algo que poucas pessoas fariam. Você me tratou como um ser humano, quando o resto do mundo me tratou como lixo. E agora estou aqui para retribuir." Antes que Mariana pudesse responder, o homem fez um gesto para um de seus seguranças, que logo lhe entregou uma pasta preta de couro. O silêncio no restaurante era quase ensurdecedor. Todos os funcionários observavam a cena com olhos arregalados, enquanto Renato começava a suar frio, sem conseguir esconder a ansiedade que crescia dentro dele. O homem abriu a pasta, tirou um documento e o entregou para Mariana, junto com uma caneta. "Este restaurante agora pertence a você", disse ele, com uma calma perturbadora. "Eu comprei o lugar e você está no comando." Mariana ficou paralisada. O papel em suas mãos era um contrato de compra. Ela piscou várias vezes, tentando processar o que estava acontecendo. Renato, ao lado, começou a balbuciar, visivelmente desconcertado. "Isso é algum tipo de piada?" perguntou Renato, sem conseguir disfarçar o nervosismo. "Eu sou o dono deste lugar. Quem você pensa que é?" O homem, sem perder a compostura, olhou diretamente nos olhos de Renato. "Eu sou o homem a quem você humilhou dias atrás", ele respondeu em um tom gélido. "E agora, este lugar é dela. Considere isso uma lição sobre respeito e humanidade." Renato ficou pálido, as palavras fugindo de sua boca. O choque no ambiente era palpável. Os funcionários, assim como os clientes que estavam no local, mal podiam acreditar no que estavam testemunhando. Mariana, ainda em estado de choque, segurou a caneta com as mãos trêmulas. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar de forma dramática, mas as emoções que sentia eram tantas que ela mal conseguia respirar. Mariana olhou para o contrato em suas mãos. O papel branco agora parecia pesado, como se carregasse o peso de uma nova vida. O homem que antes era um morador de rua, agora se mostrava um empresário com um gesto de generosidade que mudaria sua trajetória para sempre. Mas no fundo, ela ainda sentia uma onda de insegurança. "E se eu não souber administrar tudo isso?" pensou. O silêncio foi quebrado por murmúrios entre os clientes e os funcionários. As reações variavam entre incredulidade e uma leve admiração por Mariana. O Sr. Renato, percebendo que havia perdido o controle da situação, tentou se recompor, mas suas palavras saíam confusas. "Isso não é justo. Você não pode simplesmente fazer isso." O homem olhou para Renato com uma expressão de desprezo. "Justiça é algo que você parece desconhecer. Você tratou esta mulher como se ela fosse menos do que é. Agora, ela tem a chance de mostrar ao mundo o seu valor." Mariana, ainda em estado de choque, sentiu um turbilhão de emoções. Por um lado, a gratidão por aquele homem, que de alguma forma transformou sua vida. Mas por outro, a raiva e a frustração por ter sido subestimada e maltratada durante tanto tempo. Eu não sei se posso." Ela finalmente falou, a voz hesitante.
Gerir um restaurante não é uma tarefa fácil. Você não está sozinha. O homem respondeu com um sorriso encorajador. A partir de agora, você terá uma equipe para te apoiar. E eu estarei ao seu lado como seu mentor. Você tem talento e compaixão, e isso é o que realmente importa. Ele fez um gesto para os seguranças, que se afastaram um pouco, criando um espaço para que todos pudessem observar Mariana. Você me ajudou em um momento de necessidade. Agora é hora de você brilhar. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Não eram apenas lágrimas de alegria, eram também de alívio. Finalmente, ela sentia que sua bondade não havia sido em vão. Ela olhou ao redor, vendo o olhar de desprezo que Renato tinha por ela agora transformado em uma espécie de medo. O homem que antes a humilhava estava prestes a perder tudo. Eu aceito, Mariana disse firmando a voz. Mas farei isso do meu jeito. O homem sorriu satisfeito. Perfeito. Vamos transformar este lugar em algo incrível. Enquanto as palavras dele reverberavam pelo restaurante, Mariana sentiu uma onda de força percorrer seu corpo. O que começou como um gesto simples de bondade estava agora a levando para um novo capítulo de sua vida. Ela olhou novamente para Renato, que agora estava paralisado, sem saber o que fazer. Renato, você pode ir embora. Sua hora aqui chegou ao fim. Mariana declarou, agora cheia de confiança. Ele a olhou com incredulidade, sua expressão congelada em choque. Você está cometendo um erro, Mariana. Você não tem ideia do que está fazendo. Não, Renato, ela respondeu com firmeza. Você é quem não tem ideia do que eu posso fazer. O homem ao lado de Mariana deu um passo à frente. Ela não está sozinha. E eu garanto que você não encontrará um lugar tão confortável quanto este no futuro. Seus dias de impunidade acabaram. Com isso, Renato, percebendo que sua situação era irreversível, virou-se e saiu do restaurante, sua figura em retrocesso, contrastando com a determinação renovada de Mariana. O olhar da jovem, antes cheio de inseguranças, agora estava repleto de esperança. As vozes começaram a se levantar no restaurante, os funcionários aplaudindo em apoio a Mariana, que ainda mal podia acreditar que o dia tinha se transformado daquela forma. E enquanto o sol se punha, a luz de um novo começo brilhava sobre o restaurante, prometendo um futuro repleto de possibilidades e desafios, mas também de muito amor e compaixão. Com o movimento crescente de celebração no restaurante, Mariana sentiu uma mistura de emoções fluir dentro dela. Enquanto seus colegas a aplaudiam, ela mal conseguia se conter. O peso do novo papel que havia aceitado começava a se instalar em seus ombros, mas era um peso que ela estava disposta a carregar. O homem de terno, que se apresentou como Gabriel, observava com um sorriso genuíno. Ele sabia que aquele momento era crucial para Mariana. Com a atenção de todos voltada para ela, ele decidiu que era hora de explicar um pouco mais sobre sua história. Mariana, ele começou, chamando-a com um gesto. O que você fez por mim foi mais do que um simples gesto de compaixão. Eu sou um investidor em negócios sociais e tenho dedicado minha vida a ajudar aqueles que, como você, mostram que a bondade pode mudar vidas. Mariana respirou fundo, ainda processando a revelação. Mas, por que eu? Eu sou apenas uma garçonete. Exatamente, ele respondeu, inclinando-se levemente para ela, a intensidade de seu olhar a fazendo sentir-se especial. Você é apenas uma garçonete que mostrou mais empatia do que muitos CEOs que conheci. Você merece uma chance de mostrar ao mundo quem você realmente é. As palavras de Gabriel ressoaram em seu coração, e uma nova determinação começou a brotar dentro dela. Mariana sabia que precisava se preparar para a nova responsabilidade que a esperava. E agora, o que fazemos? Perguntou, seu olhar firme. Primeiro precisamos reformar este lugar. Um restaurante não é apenas sobre comida, é sobre experiência. Você tem alguma ideia do que gostaria de mudar? Perguntou Gabriel, animado. Mariana olhou ao redor, visualizando o que poderia ser feito.
Talvez possamos criar um menu com pratos que homenageiem pessoas que precisam de ajuda, um projeto de solidariedade. Cada prato vendido poderia contribuir com um valor para ajudar os moradores de rua. Gabriel sorriu, admirando a visão dela. Isso é brilhante. Precisamos torná-lo um ponto central da sua nova filosofia aqui. Você não só estará servindo comida, mas também servindo a comunidade. Os funcionários ao redor começaram a murmurar, claramente animados com a ideia. Mariana sentiu a energia crescer e a excitação contagiá-los. Juntos, começaram a discutir ideias, a planejarem um menu que contasse histórias e envolvesse a comunidade. Naquele momento, o restaurante transformou-se em um espaço de esperança e renovação. Mariana estava no comando e começou a se sentir viva de uma forma que nunca havia experimentado antes. Mas enquanto as coisas pareciam estar indo na direção certa, a sombra do passado de Mariana ainda pairava sobre ela. Ela sabia que seu novo caminho não seria fácil. O desafio de Renato e a forma como ele a tratou não podiam ser simplesmente esquecidos. Uma voz interna a alertava sobre a possibilidade de um confronto. A euforia da celebração foi interrompida quando um novo cliente entrou no restaurante, atraindo a atenção de todos. Era uma mulher de aparência imponente, vestida de maneira sofisticada, com um olhar que transmitia autoridade. Mariana sentiu um frio na espinha, pois a mulher parecia conhecer Gabriel. Oi, você é Gabriel, não é? A mulher disse com um sorriso frio. Eu não esperava te ver aqui. Gabriel franziu a testa. E você é Clara, certo? O que você está fazendo aqui? Mariana ficou intrigada. O clima entre os dois mudara instantaneamente e a tensão estava palpável. A mulher, com um olhar desdenhoso, percorreu a sala, avaliando os funcionários e o ambiente renovado. Você realmente vai investir neste lugar? Um restaurante gerido por uma garçonete? Não me diga que está levando isso a sério. Clara respondeu, sua voz carregada de desdém. Mariana sentiu uma onda de indignação. Este lugar pode ser tudo o que quisermos. É uma oportunidade de fazer a diferença. Clara riu, mas não era uma risada alegre. A diferença? Você está brincando, certo? Garçonetes não dirigem restaurantes. Isso é uma ilusão. Gabriel, visivelmente incomodado, interveio. Clara, essa é a nova proprietária, e ela vai provar que você está errada. A expressão de Clara se transformou em uma mistura de surpresa e raiva. Você não pode estar sério, isso é um erro, e você vai se arrepender disso, Gabriel. Mariana, percebendo a escalada da tensão, sentiu uma nova onda de determinação. Ela sabia que tinha um trabalho a fazer e que não deixaria que ninguém a desmerecesse ou subestimasse sua visão. Eu não sou apenas uma garçonete, ela afirmou com a cabeça erguida. Eu sou alguém que acredita que pequenas ações podem ter grandes repercussões. E vou fazer deste restaurante um lugar de esperança. Clara, percebendo a firmeza no olhar de Mariana, recuou um pouco, mas a expressão de desdém não se dissipou. Você pode sonhar, mas lembre-se, dinheiro fala mais alto. E eu conheço o verdadeiro mundo dos negócios. Gabriel pode ser generoso, mas isso não garante o sucesso. Ela virou-se, como se estivesse prestes a sair, mas não sem antes lançar um último olhar desdenhoso para Mariana. O silêncio pairou no ar, enquanto Mariana tentava processar o que acabara de acontecer. A interação a deixou mais determinada do que nunca. Aquelas palavras não a desmotivariam, pelo contrário, eram um combustível para sua jornada. Gabriel, observando a reação de Mariana, sentiu-se compelido a compartilhar um pouco mais sobre si mesmo. Sabe, Mariana, eu não nasci em berço de ouro. Cresci em uma comunidade muito pobre. Meu pai era um trabalhador braçal e minha mãe uma professora. Quando eu era criança, vi muitos moradores de rua passando fome e isso me marcou. Acredito que a bondade e a generosidade são as chaves para mudar o mundo. Mariana olhou atentamente para ele, admirando não apenas sua história, mas a forma como ele parecia genuinamente se importar. Como você conseguiu mudar sua vida, então? Perguntou. Bem,
Ao longo dos anos, comecei a trabalhar em um pequeno restaurante, assim como você. Eu era apenas um garçom, mas sempre estava atento às oportunidades. Um dia, conheci um cliente que se tornou meu mentor. Ele me ensinou sobre investimentos e, com o tempo, consegui economizar o suficiente para abrir meu próprio negócio. O segredo estava em nunca desistir e em sempre acreditar que a vida pode oferecer segundas chances, explicou Gabriel, seu olhar cheio de paixão. Mas e você? Como se tornou um homem de negócios bem-sucedido? Mariana questionou, agora completamente intrigada. Um dia, eu decidi que queria fazer a diferença. Investi em empresas sociais, aquelas que não apenas visam o lucro, mas também ajudam a comunidade. O primeiro grande sucesso foi uma pequena cafeteria que se tornou um abrigo para pessoas em situação de rua. O lucro gerado pela cafeteria financiava programas de reabilitação e capacitação para essas pessoas. Em pouco tempo, consegui expandir meu negócio e transformar vidas. Hoje sou sócio de vários empreendimentos que fazem a diferença. A história de Gabriel ressoou em Mariana, e ela começou a ver seu novo restaurante não apenas como um lugar para servir comida, mas como uma plataforma para criar mudança. Eu quero fazer algo semelhante, ela declarou, sua voz carregada de emoção. Quero que este restaurante seja um símbolo de esperança. Gabriel sorriu, orgulhoso. E é por isso que estou aqui. Juntos, vamos tornar isso uma realidade. A energia no ambiente começou a se transformar. Os funcionários, agora energizados pela visão de Mariana e Gabriel, começaram a discutir ideias, cada um compartilhando suas próprias experiências e aspirações. O restaurante estava se tornando um espaço de transformação, e Mariana estava assumindo o papel de líder que nunca imaginou que seria capaz de ser. Dias se passaram, e a equipe trabalhou arduamente para reformar o espaço. Eles criaram um menu especial que homenageava as histórias de moradores de rua, cada prato representando uma vida, uma luta, uma vitória. O restaurante logo se tornaria um lugar não apenas para comer, mas para aprender e compartilhar. Entretanto, a sombra de Clara ainda pairava. Mariana sabia que precisaria se preparar para mais confrontos. Clara não aceitaria facilmente a nova direção que o restaurante estava tomando. Uma semana depois, enquanto a inauguração do novo conceito se aproximava, Mariana recebeu uma mensagem de Clara, pedindo para se encontrar. A mensagem deixava claro que Clara estava disposta a fazer de tudo para desacreditar Mariana e retomar o controle do restaurante. Mariana respirou fundo ao ler a mensagem. Ela não iria permitir que o medo a dominasse. Se havia algo que havia aprendido com Gabriel, era que, com determinação e coragem, poderia enfrentar qualquer obstáculo. Estou pronta, ela murmurou para si mesma, olhando pela janela do restaurante onde o sol estava se pondo. Ela estava determinada a mostrar a todos, especialmente a Clara, que a verdadeira riqueza não era medida em dinheiro, mas em amor, compaixão e o impacto que uma pessoa pode ter na vida do próximo. Com o dia da inauguração se aproximando, Mariana se sentia em um misto de ansiedade e empolgação. Os últimos toques estavam sendo feitos no restaurante e a equipe estava trabalhando incansavelmente para garantir que tudo estivesse perfeito. O novo menu estava pronto e as histórias dos moradores de rua foram meticulosamente integradas a cada prato, criando uma conexão entre a comida e as vidas que ela representava. No entanto, a tensão aumentava à medida que Mariana se preparava para o encontro com Clara. A mensagem que recebera a preocupava. Ela sabia que Clara era uma mulher poderosa, com contatos e influências. Mariana estava determinada a não deixar que isso a intimidasse, mas a incerteza pesava em sua mente. O dia da inauguração chegou e o restaurante estava cheio. O aroma delicioso dos pratos recém-preparados pairava no ar e a energia era palpável. Os clientes entravam, atraídos não apenas pela comida, mas pela proposta social que o novo conceito representava.
Mariana estava nas nuvens, observando todos sorrirem e desfrutarem da experiência que ela ajudara a criar. No entanto, enquanto o evento acontecia, Clara fez sua entrada triunfal. Ela apareceu com um grupo de investidores, todos em trajes formais, contrastando com o ambiente acolhedor do restaurante. Clara caminhou até a mesa de Mariana, seu olhar penetrante. Mariana, não posso deixar de admirar sua audácia. Parece que você está realmente levando essa ideia adiante. Clara começou, seu tom sarcástico quase visível. Clara, é bom ver você. Espero que você esteja aqui para apoiar nossa causa, respondeu Mariana, tentando manter a compostura. Ah, apoiar? Não, querida. Estou aqui para garantir que você não destrua o nome que construí neste lugar. Clara disparou, com uma arrogância que era quase insuportável. Você realmente acha que pode gerenciar um restaurante como este? Você não tem ideia do que está fazendo. Mariana respirou fundo, sentindo a pressão aumentar. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Este restaurante não é apenas um negócio, é uma oportunidade para mudar vidas. Você pode não entender isso, mas eu não vou desistir. Clara riu, mas havia uma tensão no ar. Você realmente acredita que sua boa vontade será suficiente para manter este lugar aberto? Sem dinheiro, não haverá restaurante. Sem clientes, você vai falhar. E quando isso acontecer, vou garantir que todos saibam que você não passou de uma garotinha sonhadora. O olhar de Mariana estava fixo em Clara, e ela sentia o coração acelerar. Ela não poderia deixar que suas palavras a afetassem. Com a força que havia encontrado nas últimas semanas, decidiu enfrentar a adversidade de cabeça erguida. Não vou deixar que você me faça desistir. Este restaurante é maior do que qualquer um de nós. É uma comunidade, um lar, e vou lutar por isso. Clara a encarou e um silêncio constrangedor se seguiu. Por um momento, Mariana pensou que Clara poderia recuar, mas a mulher, mantendo-se firme, deu um passo à frente. Você terá seu dia, Mariana, mas a verdade é que estou investindo em algo novo. Um projeto que irá superar qualquer coisa que você possa oferecer. E isso vai acontecer bem na sua frente. A tensão atingiu um novo ápice. A ameaça era clara, mas Mariana não podia deixar que o medo dominasse. Você pode tentar, Clara, mas eu não sou sozinha. Tenho uma equipe que acredita no que estamos fazendo, e se você acha que pode nos derrubar, vai ter uma surpresa. Clara apenas sorriu, mas havia um brilho de frustração em seus olhos. Cuidado, minha cara. O mundo dos negócios não é um lugar para os fracos. Lembre-se de que neste jogo há sempre um custo a pagar. Ela se afastou, mas não antes de Mariana perceber a expressão de desdém e superioridade que ela carregava. Aquela interação a deixou mais determinada do que nunca. Durante a inauguração, enquanto Mariana conversava com os clientes e via as pessoas se divertindo, ela começou a receber feedbacks positivos sobre o novo menu. A atmosfera estava cheia de esperança, e isso a fazia acreditar que estava no caminho certo. Entretanto, Clara não era a única com planos. Gabriel havia se retirado temporariamente para fazer algumas ligações, e Mariana ficou se perguntando sobre o que ele poderia estar tramando. Sabia que, apesar de todo o apoio que estava recebendo, as coisas ainda poderiam ficar complicadas. A inauguração foi um sucesso, mas Mariana sabia que essa era apenas a primeira batalha em uma guerra maior. Clara poderia ter influências, mas Mariana tinha algo que não poderia ser comprado: a força de uma comunidade unida, a solidariedade e a determinação de transformar vidas. Quando a noite finalmente caiu e o restaurante começou a esvaziar, Mariana sentiu-se esgotada, mas satisfeita. Hoje foi apenas o começo, ela pensou, sua mente fervilhando com novas ideias. Ela estava determinada a lutar por aquele lugar e pelo que ele representava. Enquanto fechava o restaurante, Mariana não percebeu que um carro preto havia estacionado em frente. Dentro dele, Clara observava, seu olhar impenetrável refletindo um plano que estava prestes a ser colocado em ação.
Na calada da noite, Clara permaneceu sentada no banco de trás do carro preto, seu olhar fixo no restaurante iluminado. Com os braços cruzados e o semblante tenso, ela observava os últimos clientes deixarem o local, todos com sorrisos nos rostos. Como ela pode ter tanto sucesso? Murmurou para si mesma, a frustração crescendo a cada instante. Clara não suportava a ideia de ser ofuscada por alguém que considerava inferior. Do lado de fora, Mariana terminava de limpar as mesas, ainda envolta na euforia da inauguração. Ela não conseguia parar de pensar em como as coisas haviam mudado tão rapidamente. Aquela noite a deixara esperançosa, mas também ciente de que a batalha estava longe de terminar. Um carro desconhecido chamou sua atenção, mas ela ignorou, concentrando-se nas últimas tarefas. Enquanto isso, dentro do carro, um homem de terno escuro olhou para Clara. Acho que devemos agir agora, antes que isso se torne um problema maior, disse ele, sua voz grave ressoando no silêncio da noite. Eu sei exatamente o que fazer, respondeu Clara, um sorriso sinistro se formando em seus lábios. Mariana pode estar feliz agora, mas vamos garantir que ela entenda que este jogo não é apenas sobre comida, é sobre poder. E eu vou recuperar o controle. No dia seguinte, Mariana despertou com uma nova determinação. Ela havia sonhado com a comunidade que estava ajudando a construir e a força que poderia ter. No entanto, enquanto se preparava para o dia, recebeu uma mensagem inesperada. Preciso que você venha à prefeitura hoje. É urgente. Clara. A mensagem fez seu coração disparar. Mariana sabia que não poderia ignorar. Clara era uma mulher astuta e não hesitaria em usar qualquer oportunidade para atacá-la. Decidida a enfrentar a situação, ela se arrumou rapidamente e partiu para a prefeitura. Quando Mariana chegou, Clara já a aguardava no saguão, um sorriso frio nos lábios. Obrigada por vir, querida. Eu realmente precisava da sua presença. Clara gesticulou para um grupo de pessoas ao seu redor, todas bem vestidas e com ares de superioridade. O que você quer, Clara? Mariana perguntou, a voz firme, mas com um leve tremor. Eu não tenho tempo para suas jogadas. Clara riu, um som que ecoou pela sala. Oh, mas você tem todo o tempo do mundo. Venha, vamos conversar sobre o futuro do seu restaurante. Mariana seguiu Clara, um misto de medo e curiosidade a impulsionando. Elas foram conduzidas a uma sala de reuniões, onde os outros a aguardavam. Clara começou a explicar como havia decidido ajudar Mariana, apresentando sua equipe de investidores que estavam dispostos a fazer uma proposta. O que você está realmente oferecendo? Mariana questionou desconfiada. Eu não quero nada que venha de você. Não seja tão dramática, Mariana. O que estou oferecendo é um investimento. Com o nosso apoio, você poderá expandir seu restaurante e alcançar novas alturas. Tudo o que você precisa fazer é aceitar nossos termos, Clara disse, sua voz sedutora, como uma serpente se preparando para atacar. Mariana olhou ao redor, notando as expressões de seus investidores. Alguns pareciam genuinamente interessados, mas outros estavam claramente ali apenas por interesse próprio. Quais são os termos? Perguntou sua voz mais firme. Simples. Você terá que ceder parte do controle do restaurante, uma pequena porcentagem de lucros em troca de capital, e, claro, nossa visão para o futuro, que não será exatamente alinhada com a sua. Clara respondeu, um sorriso desafiador no rosto. A proposta deixava Mariana em uma posição delicada. Ela poderia aceitar e garantir que o restaurante crescesse, mas a que custo? Ela não estava disposta a sacrificar o que havia construído em tão pouco tempo. Desculpe, mas eu não posso aceitar isso, Mariana disse, a determinação voltando a brilhar em seu olhar. Clara arqueou uma sobrancelha. Muito bem. Então você está disposta a arriscar tudo? Você realmente acha que poderá continuar sem nosso apoio? O mundo dos negócios é cruel, Mariana. Você vai precisar de aliados. A tensão na sala aumentou e Mariana sentiu-se encurralada. Mas em meio à pressão, algo dentro dela começou a se acender.
Ela se lembrou de Gabriel e de todas as conversas que tiveram sobre perseverança e fé. Com um profundo suspiro, ela disse: "Eu vou lutar por isso. Não vou deixar você ou ninguém tomar o que é meu." Clara riu, mas não com humor. "Acho que você não compreende o quão perigoso isso pode se tornar. Você realmente quer se colocar contra mim? Eu tenho recursos que você não pode nem imaginar." "Talvez você tenha recursos, Clara, mas eu tenho algo que você nunca terá: o apoio da comunidade." Mariana respondeu, sentindo-se mais forte a cada palavra. "E isso é mais poderoso do que qualquer dinheiro." Com isso, Mariana se virou e saiu da sala, decidida a não deixar que o medo a dominasse. Ela não poderia permitir que Clara a desviasse do caminho que havia escolhido. O restaurante não era apenas um negócio, era uma missão. Do lado de fora, enquanto o ar fresco a envolvia, Mariana sentiu uma nova determinação. Não importava o que Clara estava planejando, ela estava pronta para lutar. O futuro do restaurante dependia dela e da força da comunidade que estava ajudando a criar. Enquanto isso, Clara observava de dentro da sala, furiosa. "Você vai se arrepender de ter me desafiado, Mariana. Ninguém me rejeita e sai impune." Ela murmurou para si mesma, já formulando um plano mais sombrio. Com a rejeição clara na mente, Clara saiu da sala com uma nova determinação. Sua frustração era palpável. Ela não estava disposta a permitir que Mariana prosperasse e desafiava seu controle sobre a área. A sensação de ser desafiada despertou uma raiva que ela não podia ignorar. Assim, decidiu que precisaria de um plano mais audacioso e implacável. Enquanto isso, Mariana voltava para o restaurante, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Ela não apenas resistira ao ataque de Clara, mas também se sentia fortalecida pela coragem que encontrou. Sabia que precisava reunir sua equipe e discutir as próximas etapas. "Precisamos de um evento comunitário", disse Mariana a Gabriel, que a aguardava ansioso na cozinha. "Algo que mostre o impacto positivo que estamos tendo na vida das pessoas. Precisamos unir a comunidade ainda mais." Gabriel concordou, seus olhos brilhando com entusiasmo. "Uma boa ideia. Podemos convidar os moradores de rua que ajudamos a partilhar suas histórias. Isso vai ressoar com as pessoas." Com isso, Mariana e sua equipe começaram a trabalhar em um evento que, esperavam, não apenas atraísse mais clientes, mas também unisse a comunidade em torno da causa que haviam criado. Eles decidiram organizar uma noite de histórias, onde cada prato servido seria acompanhado por relatos emocionantes de superação. Os dias seguintes foram intensos, com Mariana e sua equipe se esforçando para promover o evento. Usaram as redes sociais, distribuíram panfletos e falaram com os clientes, pedindo que trouxessem amigos e familiares. O entusiasmo começou a crescer e a comunidade se uniu, mostrando seu apoio. Mas Clara não estava parada. Observando cada movimento de Mariana, ela começou a arquitetar uma nova estratégia. Em uma reunião secreta com seus investidores, ela disse: "Vamos arruinar essa festinha dela. O restaurante não pode se sustentar sem uma boa clientela. Se derrubarmos a reputação dela, tudo vai por água abaixo." Os investidores aplaudiram e Clara começou a planejar como desestabilizar o evento. Eles decidiram espalhar rumores sobre o restaurante, insinuando que Mariana estava apenas usando a boa vontade dos outros para lucrar. A intenção era clara: criar desconfiança na comunidade. O dia do evento chegou e a atmosfera estava elétrica. Mariana estava radiante, vestida em um lindo vestido que refletia sua felicidade e determinação. Amigos e familiares de moradores de rua começaram a chegar, e a energia era contagiante. Havia um grande banner na entrada que dizia: "Noite de Histórias, celebrando a superação." Os primeiros pratos foram servidos, e as pessoas começaram a compartilhar suas histórias. Os relatos eram comoventes, e a empatia preenchia o ar. As histórias de luta, resiliência e amizade tornaram a noite mágica, e Mariana sentiu que estava cumprindo sua missão. No entanto, enquanto o evento se desenrolava, Clara e seus investidores estavam à espreita,
prontos para colocar seu plano em ação. Com uma atitude arrogante, Clara se aproximou de um grupo de clientes. Vocês realmente acham que estão ajudando aqui? Essa mulher não é nada além de uma golpista. Ela só quer ganhar dinheiro em cima dos outros, disse Clara, sua voz cortante e carregada de desprezo. As palavras de Clara ecoaram entre os presentes, e alguns rostos começaram a se contorcer em dúvida. Mariana percebeu a mudança na atmosfera. A alegria e a união que havia cultivado estavam ameaçadas. Determinada a não deixar que isso a afetasse, ela subiu ao palco, seu coração acelerado. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui, começou Mariana, a voz forte, mas cheia de emoção. Cada um de vocês faz parte desta jornada. O que estamos fazendo aqui não é apenas sobre comida, é sobre comunidade, empatia e amor. Nossas histórias são o que nos unem. No entanto, Clara não desistiu. E se as histórias não forem verdadeiras? E se tudo isso não passar de uma farsa? Olhem para vocês mesmos. Estão ajudando alguém que está apenas tentando se aproveitar de sua bondade. Clara gritou, sua voz alta e provocativa. A tensão aumentou e murmúrios começaram a se espalhar entre os convidados. Mariana sabia que precisava agir rapidamente. Clara, isso é um ataque gratuito. Não há necessidade de desmerecer o esforço que todos aqui estão fazendo para ajudar. A vida é cheia de desafios. E isso é o que estamos aqui para reconhecer. Mariana se virou para a multidão, buscando apoio. Quem aqui já se sentiu sozinho ou desamparado? Este é um espaço seguro e todos nós temos uma história para contar. Não podemos deixar que alguém nos divida. Estamos juntos nessa luta. As palavras de Mariana começaram a ressonar e alguns membros da comunidade começaram a se manifestar, apoiando-a e compartilhando suas próprias experiências de luta e superação. Mas Clara, com uma fúria crescente, decidiu intensificar sua campanha. Se você realmente se importa, por que não deixa de lado suas mentiras? Eu sei que muitos de vocês estão apenas aqui porque é a moda do momento. Assim que a novidade passar, todos se esquecerão de quem realmente é essa mulher. Nesse momento, um homem idoso que havia sido ajudado por Mariana se levantou. Clara, eu sou prova de que as coisas mudaram por aqui. Eu era invisível, mas Mariana me deu uma chance. Essa não é uma farsa, é a realidade da vida de muitas pessoas. Por favor, não estrague isso. As palavras do homem ecoaram na sala e a multidão começou a se unir em torno de Mariana. Clara, porém, não estava disposta a desistir. Ela sentiu que a situação estava saindo de controle e precisava agir rapidamente. Vocês realmente acreditam nesse conto de fadas? Clara gritou, seu olhar penetrante desafiando a multidão. Vou revelar a verdade sobre Mariana. Vocês acham que ela está aqui para ajudá-los? Está apenas se aproveitando de vocês. Enquanto Clara falava, Mariana percebeu que precisava fazer algo drástico para proteger o que havia construído. Ela se virou para a plateia e, com um tom resoluto, disse: se Clara tem algo a dizer, que o faça. Mas, por favor, não deixem que o medo os divida. Estamos todos juntos nessa. Nesse momento tenso, Clara percebeu que o jogo estava mudando. O apoio da comunidade estava com Mariana, e ela precisava fazer algo ainda mais ousado. O que poderia ser sua última tentativa de destruir a imagem que Mariana havia criado? Clara, com seu olhar determinado, sabia que não podia recuar. A plateia estava fervendo com a energia das histórias de superação, mas ela não se deixaria intimidar. Seu cérebro estava trabalhando a 1000 por hora, pensando em como transformar a maré a seu favor. Ótimo, vamos falar sobre a verdade, Clara disse, seu tom sarcástico provocando murmúrios. Vocês todos acham que Mariana é uma heroína, mas deixem-me contar um pequeno segredo. Ela não é o que parece. Vocês realmente acham que uma garçonete humilde pode fazer tudo isso sozinha? Eu tenho provas de que ela está escondendo algo muito mais sombrio. Mariana, percebendo que a situação estava prestes a se transformar em um espetáculo de calúnias, sentiu seu coração acelerar. Era um momento crucial,
e tudo o que havia trabalhado estava em jogo. Clara, o que você tem a dizer? Se há algo que eu deva saber, então que venha à tona agora. Clara sorriu maliciosamente, sabendo que sua chance de atacar havia chegado. Lembrem-se de um tempo não muito distante, quando Mariana estava lutando para pagar suas contas. Vocês acham que ela simplesmente se tornou uma benfeitora da noite para o dia? Havia algo mais em jogo, algo que ela não quer que vocês descubram. O murmúrio entre a multidão aumentou. O homem idoso que havia se levantado anteriormente apertou os punhos, mas Mariana fez um gesto tranquilizador, pedindo calma. Se você tem algo a dizer, Clara, diga. As mentiras não podem esconder a verdade por muito tempo. Clara respirou fundo, capturando a atenção de todos. Mariana recebeu ajuda de um investidor misterioso para abrir o restaurante, e ela estava usando os moradores de rua apenas como fachada. Sabem o que isso significa? Ela não é a salvadora que vocês pensam. Ela está apenas jogando com seus sentimentos para ganhar fama e dinheiro. O impacto das palavras de Clara era palpável. Mariana, percebendo a gravidade da situação, sabia que precisava agir rapidamente. Se isso fosse verdade, então eu teria me aproveitado das pessoas e jamais me deixaria ser exposta assim. Mas eu estou aqui para servir, para ajudar. Cada um de vocês que veio aqui é testemunha da luta e da resiliência de todos nós. A multidão começou a murmurar em apoio a Mariana, mas Clara não desistiu. E se eu dissesse que sei quem é esse investidor? Alguém que tem uma ligação muito pessoal com Mariana? As palavras de Clara atingiram um nervo exposto. Mariana se sentiu tensa, o coração acelerando. O que você sabe, Clara? Quem é essa pessoa? Perguntou Mariana, agora determinada a não deixar que os rumores se espalhassem sem uma resposta. Vamos lá. Vocês se lembram do homem que apareceu aqui na semana passada, o que fez uma doação generosa? Pois bem, ele é um magnata do setor imobiliário, e todos sabemos que ele está procurando formas de expandir seus negócios, mesmo que isso signifique tirar o que é de vocês. O restaurante é apenas um ponto de partida. Nesse momento, o silêncio tomou conta do local. As palavras de Clara lançaram uma sombra sobre o evento, e a tensão era quase palpável. Mariana olhou em volta, percebendo que a semente da dúvida havia sido plantada. "Isso não é verdade!" gritou Mariana, tentando manter a compostura. "Eu não estou usando ninguém. Este restaurante é um sonho, e os moradores de rua são parte dele, não uma ferramenta." Mas as palavras de Clara haviam encontrado solo fértil, e Mariana sabia que precisava agir rapidamente. "Se você tem provas do que está dizendo, então que me mostre. Não podemos deixar que boatos e desconfiança arruinem o que estamos fazendo aqui." A plateia estava dividida, e o clima de celebração começou a se dissipar. Clara, sentindo a vantagem, decidiu pressionar. "Eu vou mostrar a todos vocês que Mariana não é o que parece. Basta darmos uma olhada nos registros financeiros dela, que têm sido cuidadosamente escondidos." Enquanto a multidão murmurava, Mariana respirou fundo, seus olhos determinados. "E se eu trouxer um contador aqui para confirmar que tudo está em ordem? Vamos acabar com isso de uma vez por todas." Sua voz ressoava, cheia de confiança. "Não precisa." Uma voz familiar interrompeu, fazendo com que todos se virassem. Era o homem idoso que havia falado antes, e ele se aproximou de Mariana. "Eu tenho algo a dizer. O investidor é um amigo de Mariana, mas ela nunca o usou para se beneficiar. Ele viu o potencial dela e quis ajudá-la. E nós que estamos aqui somos a prova de que ela não é uma golpista." Com as palavras do homem, a atmosfera começou a mudar novamente. Clara, percebendo que seu plano estava desmoronando, lançou um olhar desesperado para a multidão. "Vocês não podem acreditar nele. Ele é só mais um que se aproveita da situação." Mas Mariana se virou para o homem idoso, seus olhos cheios de gratidão. "Por favor, compartilhe sua história. Todos precisam ouvir a verdade." E assim, o homem começou a falar,
suas palavras cheias de emoção e sinceridade. Ele falou sobre sua própria luta e como Mariana e sua equipe o ajudaram a se reerguer, transformando sua vida. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ele descrevia as noites em que se sentiu invisível e como a bondade de Mariana lhe deu esperança. Nesse momento, a plateia estava completamente cativada. Clara assistiu impotente enquanto as pessoas começavam a aplaudir e a apoiar Mariana. O clima havia mudado radicalmente e a tensão que antes preenchia a sala se dissipou, dando lugar a um sentimento de união e solidariedade. Clara, agora isolada em seu desespero, decidiu dar seu último golpe. Vocês realmente acham que essa história é verdadeira? E se eu revelasse que Mariana já foi envolvida em um escândalo? Algo que ela tem tentado esconder a todo custo? Mas antes que ela pudesse continuar, a porta do restaurante se abriu abruptamente. Todos os olhos se voltaram para ver um grupo de seguranças bem vestidos entrando, seguidos por um homem imponente em um terno escuro. Ele era o investidor que Clara havia mencionado, e sua presença imediatamente atraiu a atenção de todos. "Paro aqui", disse o homem, sua voz firme e controlada. "Sou o investidor mencionado, e estou aqui para esclarecer a verdade." O ambiente se encheu de expectativa, enquanto as pessoas se perguntavam qual seria a revelação. "Clara, você está absolutamente errada", começou o homem, sua expressão séria. "Mariana não é uma golpista, e as acusações que você está fazendo não têm fundamento. Eu sou a prova viva de que ela está aqui para ajudar e que a comunidade merece apoio. O que vocês precisam entender é que a bondade não deve ser questionada, mas celebrada." As palavras do investidor ecoaram na sala e o apoio a Mariana começou a se intensificar. Clara, percebendo que estava sendo desmascarada diante de todos, sentiu o pânico subir. "Vocês não podem acreditar nele. Ele está apenas tentando manipulá-los." Mas Mariana não iria deixar que Clara continuasse sua campanha de desconfiança. "Todos aqui têm suas próprias histórias, e a minha não é diferente. Sejamos justos e honestos uns com os outros. Não precisamos de mentiras para crescer juntos." A tensão era palpável enquanto o investidor se dirigia à plateia. O que Mariana criou aqui não é apenas um restaurante, é uma família. Um lugar onde todos são bem-vindos e onde as pessoas podem se reunir, apoiar umas às outras e encontrar um lar. Essa é a verdadeira essência do que estamos construindo. Os aplausos começaram a aumentar e a multidão uniu-se em apoio a Mariana. Clara, vendo que sua estratégia havia falhado, recuou, sua expressão revelando o desespero e a fúria. O evento, que havia começado sob nuvens de desconfiança, agora brilhava com esperança e solidariedade. Mariana, com lágrimas nos olhos, sentiu o amor e o apoio da comunidade cercá-la. Ela sabia que a luta estava longe de terminar, mas naquele momento havia um sentimento de vitória. O que Clara não sabia era que a verdadeira força de Mariana não estava apenas na sua determinação, mas na capacidade de unir pessoas em torno de uma causa maior. A noite seguiu, repleta de risos, histórias compartilhadas e um sentimento renovado de comunidade. Clara se afastou, derrotada, enquanto Mariana olhava para o futuro, mais confiante do que nunca. O que o amanhã traria era incerto, mas uma coisa era certa. Mariana e sua equipe estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse a seguir. E assim, a história não terminava apenas com uma batalha vencida, mas com a promessa de novas lutas, novos desafios e a esperança de que a bondade sempre prevaleceria, mesmo diante da adversidade.